Minha mãe tem sido abusiva e uma valentona com todos e agora se pergunta por que está sozinha. Eu, mulher de 19 anos, vivi com minha mãe durante toda a minha vida, mas me mudei há um ano devido a vários eventos traumáticos no passado. Na semana passada, recebi o diagnóstico oficial de transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, por causa disso, e planejo cortar os laços. Ela nunca foi do tipo carinhosa e sempre me deu o mínimo necessário para sobreviver. Estou falando que, aos 13 anos, meus amigos tiveram que me ensinar como escovar os cabelos e os dentes, porque minha mãe não estava nem aí para fazer isso. Eles também tiveram que me explicar coisas que normalmente se aprende na pré-escola, que minha mãe também não conseguiu me ensinar, como não bater ou nem mesmo tocar em outras crianças se elas não quiserem. Ela me deixou sozinha pela primeira vez quando eu tinha 6 anos, durante a noite, e quando eu liguei chorando 20 minutos depois que ela saiu, minha mãe disse que só voltaria para casa se houvesse uma emergência, e eu estava tão assustada por estar sozinha que quase me joguei escada abaixo de propósito para que ela voltasse para casa. Acabei desistindo e chorei até dormir. No dia seguinte, ela disse, viu, isso correu bem, não precisa ser tão bebezinha, e a partir desse ponto, ela simplesmente esperava que eu ficasse bem com ela indo embora sempre que sentisse vontade. Ela disse que eu parecia uma prostituta chinesa porque eu estava maquiada pela primeira vez e a cor da maquiagem era muito clara para mim. Ela disse que todos os homens estariam olhando para mim daquele jeito e que eu seria uma bela visão/distração para eles. Eu tinha 12 anos, e eu estava prestes a ir à igreja para uma cerimônia. Ela repetidamente deixou claro que não se importa com meu bem-estar tanto quanto minhas tarefas sendo feitas, minhas notas sendo boas e as pessoas acham que ela é uma mãe boa, corajosa e solteira. Desde não se importar que eu não comia ou aparecia na casa dela por dia só para ver se isso a faria se preocupar, até me chamar de gorda, mesmo sendo perfeitamente saudável e ela sendo obesa, há muito a ser analisado aqui. Estou fazendo terapia e melhorando. O responsável pelo meu PTSD é algo que ela fez quando eu tinha 6 ou 7 anos, ela convidava nossa vizinha e seus 2 filhos para virem brincar comigo enquanto os adultos conversavam. Aqueles 2 meninos abusaram de mim várias vezes durante essas brincadeiras, que implorei para minha mãe não deixá-los voltar com lágrimas nos olhos. Ela respondeu dizendo que eu deveria ser grata por aqueles meninos mais velhos estarem me incluindo. Afinal, meninos daquela idade não querem brincar com meninas, muito menos com bebês mais jovens como eu. Isso parou depois que ela brigou com a vizinha, enquanto minhas memórias foram reprimidas, e só me lembrei dessas coisas depois de 2 anos de terapia. Essa era apenas a contextualização, desculpe por desabafar sobre o trauma. A mais recente escapada da minha mãe biológica é esta. Desde que minha avó, mãe dela e da minha tia, faleceu, minha tia não comemora o Natal com minha mãe. Ela diz que acha que o feriado é superestimado, mas sempre que venho visitar no dia 24 ou 25 de dezembro para entregar presentes, a casa inteira está lindamente decorada, e sempre sou convidada a ficar para o jantar, assistir a um filme ou compartilhar um lanche. Acho que minha tia gosta de celebrar o Natal, apenas não com sua irmã. Minha irmã, a filha dourada e uma incentivadora das birras da minha mãe, passa um feriado com nossa mãe e outro com a família do pai de seus filhos para que as crianças tenham visitas equilibradas. Então, imagine minha surpresa quando, depois de um ano de pouco ou nenhum contato, de repente sou chamada por mãe querida, pedindo para eu voltar para casa e passar o Natal com a família. Eu passei o Natal na casa do meu pai por 5 anos seguidos, fui a primeira a sair para passar o feriado em outro lugar, depois minha tia, e depois este ano minha irmã. Porque eu deveria desistir dos meus planos porque ela falhou em manter sua família unida literalmente todos os outros dias do ano está além da minha compreensão, e eu digo isso a ela. Claro, isso é muito triste, e sou uma filha a pessoa horrível por fazer isso e deixar minha pobre mãe sozinha no Natal. Que pena. Alguns membros da família ligaram e me disseram para não ser egoísta e que é o momento para a família se reunir. Eu respondo que estou com minha família, e se eles acham tão triste que essa pobre, narcisista e abusiva diabólica tenha que passar uma noite fria de dezembro sozinha, então podem vir buscá-la. Ninguém quer fazer isso. Grande surpresa. Minha tia está se mantendo afastada disso, meu pai diz que é meu direito fazer o que quiser no Natal e não recomenda voltar por piedade e culpa. Minha mãe está chorando, ligando e me fazendo sentir culpa, implorando para que eu volte para casa. Minha irmã diz que estou sendo cruel e egoísta, que a mulher é minha mãe e me deu à luz. Nossa família é realmente pequena, então há cerca de 7 pessoas de cada lado.
Alguém poderia por favor me dizer que não estou ficando louca? Acho que preciso ouvir isso. Ou você manteria alguém assim na sua vida? Além do abuso, isso é o mais leve do que ela fez. Edição: para aqueles que estão se perguntando onde estava meu pai durante tudo isso, basicamente ela o usou como doador e partiu. Ambos queriam um filho, mas não um relacionamento, então concordaram que ele seria um pai de fim de semana e eu ficaria com minha mãe na maioria das vezes. Ela começou a reduzir o contato assim que eu nasci, não colocou o nome dele na certidão de nascimento sem o conhecimento de ninguém. Ele só conseguia me ver uma vez a cada 2 meses, se tivéssemos sorte, e mesmo assim minha mãe reclamava que isso era demais. Meu pai não estava ciente de como eu tinha sido tratada, e eu só contei a ele recentemente. Principalmente porque reprimi metade das coisas ruins que aconteceram e a outra metade eu achava que era normal quando era criança. Ele ficou horrorizado. O estranho é que ela nunca parecia querer que eu estivesse por perto, ela saía por dias durante as semanas escolares com pouco ou nenhum aviso, ou durante o verão me mandava para um acampamento ao qual eu não queria ir. Meu pai teria ficado feliz em me receber em todas essas ocasiões. Eu não sei por que ela não me deixou ir, a essa altura eu acho que ela estava sendo cruel simplesmente porque podia. Sou idiota por mentir para minha família sobre minha filha? Eu, homem de 30 anos, estou em um relacionamento com minha esposa, mulher de 29 anos, estamos juntos há 8 anos, mas crescemos juntos e éramos amigos desde a escola primária. Eu também tenho 2 filhos, menina de 4 anos, que podemos chamar de Chloe, nome fictício, e um bebê menino, 5 meses. Há cerca de 5 anos e meio, um de nossos melhores amigos faleceu de câncer, nós o conhecíamos desde os 9 anos, então isso nos afetou profundamente. Durante esse período, discutimos muito e passamos um tempo separados, mas eventualmente resolvemos as coisas e percebemos que éramos melhores juntos. Cerca de 2 semanas depois de termos nos reconciliado, ela me disse que durante nosso tempo separados ela esteve com outro homem que aconteceu de ser alguém com quem éramos amigos na escola secundária, a quem podemos chamar de Jonah para fins da história. No começo, isso foi um pouco perturbador, mas depois de alguma discussão, conseguimos aceitar e seguir em frente. Outras 2 semanas se passam e descobrimos que ela está grávida. Eu sei que Ava não é minha. Eu sabia desde o começo e aceitei esse fato. Mas eu a amo, ela é minha filha e nada mudará isso. Quando olhei nos olhos da minha filha pela primeira vez, foi angustiante ver o rosto de um homem que considerava meu amigo por todos esses anos. Mas eu não contei a ninguém, nem mesmo para minha esposa, até que Ava tivesse 2 anos. Quando a confrontei sobre isso, ela admitiu que também tinha esse medo, porque Ava honestamente se parece com um clone de Jonah. Ela perguntou se eu queria um teste de paternidade e eu recusei, porque realmente tenho medo de perder os direitos legais da minha filhinha. Nos últimos 4 anos, ela tem sido minha filha. Eu a amo mais do que as palavras podem descrever, e superei aquela desilusão tão rapidamente. Eu a amo e amo meu filho igualmente. Aqui é onde os problemas começam. Desde que meu filho nasceu, minha família começou a questionar a biologia da minha filha, já que meu filho se parece muito com minha esposa e comigo, enquanto minha filha não se parece em nada com nenhum de nós. Minha mãe recentemente veio até mim e disse que eu preciso fazer um teste de paternidade para Ava, pois não posso deixar meu garoto criar um bebê que não é dele. Isso realmente me chateou, mas eu mantive a calma e apenas disse para minha mãe que Ava é minha filha. Nunca contei a ela em primeiro lugar porque ela trata mal o enteado da minha irmã e eu não quero que minha filha seja tratada assim. Bem, minha mãe estava determinada e conseguiu enganar minha esposa para que ela contasse a verdade. Ela voltou até mim e gritou comigo por criar uma criança ilegítima. Saímos da situação rapidamente, mas minha mãe não parou de me enviar mensagens de texto sobre como eu menti por 4 anos e que minha esposa é uma traidora. Expliquei a todos depois, de maneira calma, que minha esposa não traiu e fui um pouco mais detalhado. Enquanto o resto da minha família, exceto minha mãe, não se importa que ela não seja minha filha, eles estão chateados comigo por ter mantido a informação escondida por tanto tempo. Mas pessoalmente, acho que não era da conta deles desde o início, já que minha própria filha nem mesmo sabe. Então, eu sou o idiota? Edição: eu disse Chloe no início, mas continuei usando o nome real da minha filha. Sou um idiota, mas ainda não acho que seja o suficiente para revelar a identidade de nossa família, então está tudo bem. Desculpe por isso, sou novo no Reddit. Segunda edição, então, Jonah não tem ideia sobre ela. Ele não é seguro.
Ele tem um filho que vi no Facebook de seu primo. Jonah nos bloqueou depois que minha esposa e eu voltamos a ficar juntos, mas ele morou na minha cidade por mais 3 anos, então eu ouvi notícias sobre ele. Devido às regras deste sub, não posso dizer o que, mas ele é um homem muito mau pelo que sei, daí o motivo de nossa amizade ter acabado. Ele fez coisas que deveriam tê-lo levado à prisão pelo resto da vida, mas não o fizeram. Ele disse coisas sobre crianças que merecem prisão perpétua. Tenho medo pelo filho dele, mas não vou colocar minha filha em uma situação em que ela possa ser gravemente ferida. Tentei manter isso discreto em meu post e comentários sobre ele, mas não é mais possível fazer isso, já que pareceria egoísta da minha parte se eu não explicasse. É tudo pela segurança da minha filha. Não é o idiota. Se vocês dois sabem sobre a paternidade dela e a aceitaram como sua, ela é sua. No entanto, as sugestões para conversar com um terapeuta sobre como mitigar a narrativa negativa de sua mãe são importantes. É incrível o que as crianças pequenas podem sentir e como internalizam isso. Proteja-a ao máximo possível disso. Quanto à questão do doador de esperma, obtenha algum aconselhamento jurídico. Pode parecer que ele nunca descobriria se você não dissesse nada, mas a vida tem uma maneira de complicar as coisas. Saber como se proteger legalmente pode salvar vocês se algo acontecer no futuro. O aconselhamento jurídico deve seguir as leis de confidencialidade, então eles não diriam/forçariam você a contar ao Jonah. Boa sorte e mantenha o foco no amor que você sente por essa doce garota. Isso os levará adiante. Obrigado pelo conselho gentil. Definitivamente, procuraremos terapia para nossa filha e também para nós, sobre como lidar com isso. E buscaremos orientação legal para uma proteção adicional para nossa filha. Não é o idiota e o amor é mais forte do que o sangue. Ela é sua filha. Há alguma maneira de você se mudar da sua região para que não haja chance de seus caminhos se cruzarem com os de Jonah e sua mãe teria menos acesso à sua família? Planejamos nos mudar por razões pessoais, mas definitivamente estamos considerando nos mudar para mais longe. Veredito, não é o idiota. Eu adoro voltar para casa depois do trabalho. Minha filha mais velha tem 4 anos e ainda é uma criança pequena, mas também é minha pequena melhor amiga. E ela é tão acolhedora. Eu chego em casa do trabalho e todos os dias a vejo na janela exatamente no mesmo horário me esperando. Ela geralmente está usando um vestido de princesa com o qual está brincando. Entro pela porta e ela automaticamente está em meus braços gritando: papai, eu senti sua falta, a melhor sensação do mundo. Então eu vejo meu bebê menino engatinhando ou ele está nos braços da minha esposa. Ele é imediatamente aconchegado nos meus braços. Atualização. Ela tem 4 anos, ainda é jovem. Se você ler o meu outro post, verá que ela não é biologicamente minha filha. Ela é do meu ex-melhor amigo. Mas eu a amo desde o primeiro dia. Nada pode mudar isso. Minha família teve um problema com isso, mas eu cortei relações com eles. Eu sei que no meu outro post eu disse que ninguém mais se importou, mas isso se tornou um grande problema por causa da minha mãe. A única pessoa com quem mantive contato foi minha irmã, uma delas. Ela sempre me apoiou e, mesmo depois de descobrir a biologia da Ava, ela não se importou e ainda ama minha filha da mesma forma que ama meu filho. A questão é que meus filhos passaram a noite lá. No meio do tempo em que meus filhos estavam lá, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que minha mãe estava lá, apareceu inesperadamente. Minha mãe sabe que eu não a quero perto dos meus filhos. Então eu fui buscá-los e agradeci a minha irmã por me avisar. Quando cheguei lá, encontrei minha irmã irritada e segurando minha filha soluçando. Meu filho estava no colo da minha mãe. Saí sem dar um olhar à minha mãe, exceto quando peguei meu filho dela. Quando chegamos em casa, minha filha ainda estava chorando. Eu a peguei e a abracei bem apertada e perguntei o que tinha acontecido. Ela olhou nos meus olhos e disse: a vovó disse que você não é meu verdadeiro papai. Eu quero que você seja meu verdadeiro papai. Eu não quero que você ame mais o bebê do que eu. Acho que, neste ponto, mentir faria mais mal a ela no futuro. Então eu assentei e expliquei que sou seu verdadeiro papai porque a amo e a criei. Só não a ajudei a ser feita. Ela ficou confusa e perguntou se eu fiz o seu irmãozinho. Eu não menti e disse que sim. Também expliquei como amo os dois igualmente, o fato de não tê-la feito não muda isso. Odiava ver o coraçãozinho dela se quebrar, mas mentir mais teria machucado ainda mais. Ela se apega às coisas. Informações. Agora, todas as noites na hora de dormir, ela me pergunta: papai,
Você ainda me ama como amam, nome do irmãozinho, certo? É como se ela tivesse medo de que eu não a ame da mesma forma porque minha mãe disse que eu amo mais meu filho porque ele é meu. Eu a amo tanto quanto amo ele. Eu não costumo usar o Reddit, mas estou realmente perdido aqui. Eu sei que contar a verdade a ela economizaria muitos problemas de confiança no futuro, mas me machuca pensar que ela pensa que eu não a amo da mesma forma que o bebê. Meu plano era contar a ela quando ela fosse mais velha, mas ela está na idade agora em que há uma chance de que ela lembre disso. Edição: quero acrescentar que o pai biológico não sabe. Ele é um homem perigoso e eu nunca confiaria nele perto da minha filha. Ele tentaria obter a guarda e nem minha esposa nem eu confiamos nele perto da nossa filha. Ela precisa ser protegida. Eu estava sob a impressão de que ela era minha. Mas eu sabia desde o primeiro dia que ela não era. Confrontei minha esposa quando minha filha tinha 2 anos. Informação adicional. Sinta-se à vontade para fazer perguntas. Segunda edição: se você realmente acha que o pai biológico deveria saber, me envie uma mensagem privada e eu vou te dizer por que ele não deveria nunca poder se aproximar dela. Eu não vou dizer aqui porque parece ser demais para o Reddit. Se esse é o seu problema, fale diretamente comigo. Bom para você, Op. Como você se protege legalmente do pai biológico se ele pedir um teste de paternidade? Deveria ocorrer uma adoção? Ou a ideia é manter isso em segredo na escola, etc? Apenas estou curioso sobre como tudo isso funciona. Ela é legalmente minha. Estou na certidão de nascimento. Ele está em outro país e tem um filho próprio. Mas, pelo que sei, tenho quase certeza de que ele está na prisão agora por algo. Ou que acabou de sair. Não sei. Ele não está perto de nós. Mas esteve por alguns anos. Nenhuma vez ele tentou reivindicá-la como dele. Morávamos a 30 minutos de distância em um ponto e ele nem sequer sabia sobre o bebê. Atualização. Então, tivemos algumas sugestões incríveis e eu quero agradecer a todos que ofereceram bons conselhos para mim e minha filhinha. Nós usamos a ideia de blocos de montar e legos. Ela tem um coelhinho de pelúcia favorito com o qual ela dorme o tempo todo. Literalmente o vemos o dia todo, todos os dias. Então, o que fiz foi me sentar em um tapete e tivemos um desafio pai e filha. Ela me fez construir uma estrutura da mamãe dela e eu a incentivei a fazer uma do coelhinho dela. No final, ela fez o coelhinho. Então, agora coloquei o coelhinho de pelúcia e o coelhinho de Lego na frente dela. Perguntei qual dos dois ela amava mais e ela obviamente disse que amava mais o coelhinho de pelúcia. Eu perguntei por quê, e ela respondeu: porque é o meu coelhinho e eu o tenho para sempre. Então, eu fiz questão de dizer que o coelhinho é como ela. Eu a amo desde sempre e ela é tão especial para mim que a amo tanto que ela não poderia ser substituída, mesmo que eu não o tenha feito. Só porque ela não fez o coelhinho não significa que ela não o ama. Usei um exemplo semelhante, mas de uma maneira diferente, para explicar a ela sobre o irmãozinho dela, aliás. Isso a satisfez e ela está feliz com esse exemplo. Agora usamos o termo eu te amo como você ama o coelhinho. Obviamente, é um termo bobo, mas isso ajuda a entender muito melhor. Isso é um desenvolvimento adorável. No entanto, estou curioso, e me desculpe se você já mencionou, mas como ficou a situação com sua mãe e o restante de sua família? Eu literalmente não consigo imaginar minha mãe ou qualquer outro ente querido fazendo algo assim. Simplesmente não faz sentido. Obrigado, está tudo bem. Com minha mãe, não nos falamos mais. Muitos outros membros da minha família também cortaram o contato com ela, como meus irmãos e outros, porque todos amam muito minha filha e odeiam o que ela fez. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!